Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que Simone Tebet toma posse como ministra do Planejamento no governo Lula e diz que divergências de pensamentos na área econômica é positiva. No cenário internacional, Rússia anuncia uma trégua de 2 dias na guerra na Ucrânia, mas o governo ucraniano resiste. E no Vaticano, em uma cerimônia sem precedentes na história da Igreja Católica, o Papa Emérito Bento XVI é enterrado. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que hoje foi mais um dia de posses de ministros lá em Brasília. E uma das principais aliadas de Lula na campanha eleitoral, a senadora Simone Tebet, assumiu hoje oficialmente o Ministério do Planejamento. Só para você entender melhor, no antigo governo existia apenas o Superministério da Economia sob o comando de Paulo Guedes. E agora, no governo Lula, esse ministério foi desmembrado em 4 partes. Foram criados, então, o Ministério da Fazenda, que agora está sob o comando de Fernando Haddad. Tem também o Ministério da Gestão, comandado por Esté Dweck, o Ministério da Indústria e do Comércio, de Geraldo Alckmin, e, por fim, o Ministério do Planejamento, que foi recriado e vai ser chefiado agora por Simone Tebet. E uma curiosidade é que, como você sabe, Simone Tebet teve um papel importante na eleição de Lula. Ela vestiu de fato a camisa, foi para a rua fazer campanha, fez o L, mas mesmo assim, Simone Tebet assumiu um ministério que inicialmente ela não queria. O objetivo dela mesmo era assumir algum ministério que cuidasse da área social, mas ela não foi atendida. E esse fato, inclusive, foi lembrado por ela hoje durante o discurso de posse. Ela disse que tinha a preferência de ser chefe do Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, mas o PT escolheu o senador Wellington Dias para o comando deste ministério. E depois dessa oficialização, ela contou que recebeu a indicação de Lula para o Ministério do Planejamento. Essa indicação foi feita em um envelope fechado antes do Natal e ela abriu esse envelope e disse ao presidente que tinha divergências com os demais ministros da parte econômica, como, por exemplo, Fernando Haddad. Mas, na sequência, Lula disse que queria mesmo montar uma equipe com pensamentos divergentes. Fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele: mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esté, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz: é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar. Agora, longe da área social, Simone Tebet vai ter que elaborar o orçamento do governo de 2024. E ela já sinalizou que vai tentar ao máximo ficar próxima à área social. Ela disse que os pobres vão ter prioridade neste orçamento público e isso sem deixar de ficar de olho na dívida pública com responsabilidade fiscal. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar
o brasileiro no orçamento. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Simone Tebet também vai atuar nos debates sobre o PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos, e ela vai ter sobre o comando dela o IBGE e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Esses dois órgãos fornecem dados para que o governo planeje e crie políticas públicas para os brasileiros. Eu falei agora há pouco sobre o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, né? E aproveitando aí esta oportunidade, eu vou trazer para você informações sobre o Bolsa Família. Você lembra que no final do ano passado rolou uma grande negociação para aprovar a PEC da transição para abrir um espaço no orçamento fora do teto de gastos para viabilizar o pagamento do novo Bolsa Família? Então, este pagamento, na teoria, deveria começar agora em janeiro, mas o ministro Wellington Dias disse hoje que o governo só deve começar a pagar mesmo o valor adicional de R$ 150 do Bolsa Família para as crianças de até 6 anos de idade em 90 dias. Eu lembro que essa medida foi uma das promessas de campanha do presidente Lula e, por isso, a correria para aprovar a PEC da transição nos últimos momentos de 2022. E o ministro justificou que esse prazo de 90 dias é necessário para fazer uma revisão no cadastro único, CAD único, isso antes de iniciar o pagamento dos valores. O Wellington Dias já havia anunciado a necessidade de uma revisão na lista de beneficiários do Bolsa Família, até para ver se tem fraudes, mas ele disse que o objetivo mesmo de segurar 90 dias é chegar a pessoas que têm direito e ainda não foram atendidas pelo programa, e assim evitar o desperdício de recursos pagando o benefício realmente para quem precisa. A orientação do presidente é que façamos uma atualização do cadastro, que trabalhemos inicialmente numa perspectiva de 90 dias, não é? Mas estamos agora, as nossas equipes técnicas debruçadas nas alternativas, exatamente para trabalhar o menor prazo possível, mas fazer para que tenhamos um cadastro com segurança e eficiência para chegar os benefícios a quem de direito. O ministro falou também sobre a possibilidade de famílias que ficaram endividadas contraindo os empréstimos consignados do Auxílio Brasil serem incluídas em um programa de renegociação de dívidas. O programa Desenrola, que vai refinanciar dívidas de pessoas físicas e pequenas empresas, também pode servir para atender a quem contratou esse consignado do Auxílio Brasil, que foi criado aos 45 do segundo tempo pelo governo de Jair Bolsonaro, que tentava ganhar as eleições. Segundo Wellington Dias, foi criado um grupo de trabalho para apresentar uma proposta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ver se, de fato, essas famílias podem ser incluídas nesse programa Desenrola. Mas atenção aqui, o Wellington Dias não falou em perdão das dívidas desse público mais carente, mas sim em incluir essas famílias nesse programa de renegociação de dívidas. E quem também tomou posse hoje foi o novo comandante da Marinha, o almirante Marco Sampaio Olsen. E nessa cerimônia chamou a atenção o seguinte fato: foi a primeira vez na história da instituição que não houve aquela tradicional passagem de cargo do antigo titular ao novo comandante. E para suprir essa ausência, uma mensagem de Almir Garnier, que é o antigo chefe da Marinha e considerado muito alinhado a Bolsonaro, foi lida nessa cerimônia por um assistente. Nesse texto, Garnier disse que, enquanto esteve no cargo, buscou promover melhores condições de trabalho e otimizar o emprego de recursos confiados à instituição.
Ele também desejou sorte ao sucessor e ao ministro da Defesa, José Múcio. Depois, o novo comandante da Marinha, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, disse que resta a ele zelar pelo engrandecimento profissional, que é indissociável do poder combatente. E, por fim, ele jurou lealdade ao ministro José Múcio, lembrando para você que o ministro não é militar, e sim um civil que voltou ao cargo após 2 governos em que militares chefiaram o Ministério da Defesa. Agradeço o introdutório de orientações e estímulo, particularmente ao referir-se à necessidade premente de prover o requerido espaço orçamentário para aumentar a capacidade e prontidão operacional da Marinha do Brasil. Ao ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro, pela honra e o agraciamento da indicação para o cargo, asseverando-lhe a minha lealdade, comprometimento, disponibilidade e diligência na condução da Força Naval para a defesa dos interesses do Brasil no mar e hidrovias. O novo comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen, também fez um agradecimento ao presidente Lula durante a cerimônia de posse. Ele foi o único dos 3 comandantes das Forças Armadas que citou o petista. Segundo Olsen, Lula garantiu recursos solicitados pela Marinha. E agora, mudando completamente de assunto, eu vou voltar a falar sobre a situação de Minas Gerais. A Defesa Civil do Estado emitiu hoje um alerta máximo para chuvas fortes que podem chegar a 200 milímetros nas próximas 48 horas em diferentes pontos de Minas Gerais. Os temporais devem ficar concentrados principalmente nas regiões Central, Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes. E se boa parte deste volume de chuva for registrado mesmo em uma mesma região e em poucas horas, provavelmente transtornos como enchentes, inundações e deslizamentos podem acontecer. Mas os transtornos já começaram, como por exemplo em Presidente Bernardes, na Zona da Mata. Ontem, em cerca de 40 minutos, choveu 35 milímetros na cidade. E as autoridades informaram que, em menos de 1 hora, choveu 20% do volume esperado para todo o mês de janeiro. Imagens até mostram que os quintais de algumas casas se transformaram em rios. E por causa da força da água, pontes e estradas e bueiros que fazem parte do sistema de escoamento da cidade foram danificados. Até o momento, em Minas Gerais, 124 prefeituras decretaram situação de emergência e o estado registra 14 mortes causadas pelos temporais desde o começo do período chuvoso, que, na maior parte do Brasil, vai de outubro a março. Vacina Sim. Faz tempo que você não ouve essa música do Vacina Assim por aqui, né? E eu não trago boas notícias, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 12 anos de idade ou mais. Isso por falta de doses. Então, a partir desta sexta-feira, mais conhecida como amanhã, apenas crianças de 5 a 11 anos vão poder se vacinar enquanto durarem os estoques. A Secretaria Municipal de Saúde diz que o estoque está quase zerado porque o município não recebeu nenhuma remessa da vacina do coronavírus por parte do Ministério da Saúde e, por isso, levou à suspensão do serviço. Segundo o secretário de Saúde, Daniel Sorans, a expectativa da cidade é conseguir normalizar a situação até a semana que vem. A Prefeitura informou também que essa semana pediu o envio de 30 milhões de doses da Pfizer, que fazem parte de um contrato que já foi assinado pelo Ministério da Saúde, mas ainda não tem uma data de chegada à capital fluminense.
E a recomendação agora é que os pais levem os filhos para se vacinar o quanto antes, já que a aplicação nas crianças está mantida. Importante lembrar para você que o Ministério da Saúde passou a recomendar agora uma dose de reforço da vacina para as crianças entre 5 a 11 anos. Atualmente, quase 300 mil crianças ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. Na economia, vamos ver como se comportou o mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 2,8% aos 107.528 pontos. Já no mercado de câmbio, a situação foi completamente ao contrário. O dólar comercial fechou o dia com uma super queda de 1,85%, cotado a R$ 5,352. Já o euro teve uma queda expressiva de 2,59%, cotado a R$ 5,637. No noticiário internacional, eu tenho várias notícias importantes para você, começando pelo estado de saúde do ator Jeremy Renner, que interpretou o super-herói Gavião Arqueiro na franquia Os Vingadores da Marvel. No fim de semana, ele foi atropelado por uma máquina de remoção de neve nos Estados Unidos. E para você ter uma ideia, esse veículo que atropelou o ator pesa cerca de 6 toneladas. Por causa disso, ele teve trauma torácico e lesões ortopédicas e passou por 2 cirurgias. Agora ele está internado na UTI em estado crítico, mas estável. Só que hoje ele mostrou que é um super-herói também fora das telas. Ele compartilhou numa rede social novas imagens na UTI. Ele aparece ao lado da família recebendo massagens na cabeça e na legenda do vídeo ele escreveu o seguinte, abre aspas, momento spa para elevar o espírito. Obrigada mãe, obrigada irmão, obrigada a todos pelo amor de vocês, fecha aspas. Há 2 dias, Jeremy já havia compartilhado uma imagem no hospital dizendo que estava muito machucado para digitar. E nesta mensagem ele também agradeceu o apoio dos fãs. Mudando de país, trago informações agora diretamente da guerra da Ucrânia, porque a Rússia anunciou hoje que vai dar uma trégua no combate durante o Natal ortodoxo, que é tipicamente comemorado nos dias 6 e 7 de janeiro. As tropas russas, então, devem segurar as investidas contra as tropas ucranianas por 36 horas a partir das 12 horas de 6 de janeiro. Mas a Ucrânia já rejeitou essa oferta do presidente russo Vladimir Putin, dizendo que não vai haver uma trégua até que a Rússia retire as suas forças invasoras de territórios ocupados. O assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o Mikhail Podolyak, respondeu que, ao contrário da Rússia, a Ucrânia não está atacando território estrangeiro ou matando civis. Apenas está enfrentando membros do exército de ocupação em seu território. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a repórteres da Casa Branca que Putin está tentando pegar um oxigênio ao pedir esse cessar-fogo de 36 horas. Aproveitando que eu acabei de falar dos Estados Unidos, você acredita que a Câmara de Representantes dos Estados Unidos continua tentando eleger o seu novo presidente após 2 dias de impasse na votação? Pois é, eu achei que esse assunto já estaria completamente encerrado, mas isso continua acontecendo por causa de disputas internas entre os republicanos que têm a maioria na Câmara. A primeira rodada de votação dessa quinta-feira apontou uma nova derrota do principal candidato republicano, Kevin McCarthy. Essa foi a 7ª rodada de votação. Cerca de 20 republicanos estão sabotando esta votação e indo contra McCarthy porque eles consideram que o deputado é muito moderado. E para tentar destravar essa negociação, McCarthy já aceitou muitas das demandas destes deputados, mas a oposição à candidatura dele
continua forte. Nas últimas votações, McCarthy não conseguiu a quantidade de votos necessária para se tornar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro posto mais poderoso na política americana, logo atrás do presidente e do vice-presidente do país. E sem um líder no comando, a Câmara dos Deputados não pode empossar os seus novos membros, não pode decidir os integrantes das comissões, também não pode apresentar projetos de leis ou abrir qualquer uma das investigações prometidas contra o governo de Joe Biden. E enquanto isso, Joe Biden e também os deputados democratas estão assistindo aí essa atrapalhada de camarote. Inclusive, tem deputado democrata comendo pipoca dentro do Capitólio. E Biden chamou o fracasso dos republicanos de embaraçoso para o país. Ele disse que o resto do mundo observa de perto esse processo. E eu reforço aqui para você que essa atrapalhada aí é histórica. É a primeira vez em um século que a Câmara dos Deputados americana fica sem um presidente. O número recorde de rodadas de votação para eleger um presidente da Câmara é de 133. Só que isso aconteceu na década de 1850 e durou 2 meses. Bom, enquanto eu gravo este episódio, as negociações e as votações continuam. E assim que sair um resultado final sobre este impasse, você vai ficar sabendo aqui no Panorama CBN. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Você ouviu agora um trecho da cerimônia sem precedentes na história da Igreja Católica, em que o Papa Emérito Bento XVI foi enterrado. O funeral de hoje foi presidido pelo Papa Francisco e encerrou a semana de despedidas de Joseph Ratzinger, que morreu no dia 31 de dezembro aos 95 anos. E embora Bento XVI tenha sido mais conservador e menos popular que os papas recentes, uma multidão lotou a Praça de São Pedro no Vaticano para acompanhar esse funeral. Segundo a polícia italiana, mais de 50 mil pessoas participaram desse ato, entre membros da Igreja Católica, fiéis, representantes de governos, turistas e jornalistas. Mas esse é um número bem menor comparado com o funeral de João Paulo II, que morreu em 2005. Na época, o funeral do Papa reuniu cerca de 500 mil pessoas. E eu falei que essa cerimônia de hoje foi histórica porque, pela primeira vez na história da Igreja Católica, um Papa enterrou outro Papa. Papa Francisco celebrou a cerimônia de hoje e pediu logo nas primeiras falas que Joseph Ratzinger seja bem recebido por Deus. Nos pronunciamentos litúrgicos, o Papa comentou a leitura extraída de Lucas 23:46 com a despedida de Jesus. E você vai ouvir agora a tradução simultânea desse momento, que foi feita pela equipe do Vatican News. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Queremos dizer juntos: Pai, nas tuas mãos entregamos o seu espírito. Bento, fiel amigo do esposo, que a tua alegria seja perfeita, escutando definitivamente e para sempre a sua voz. Durante a programação da CBN, ouvimos o jornalista e especialista em Vaticano, Felipe Domingues. Ele estava presente na cerimônia e disse que a homilia foi simples. Ele falou que o Papa Francisco fez uma homenagem sucinta, associando ao antecessor as características de um bom pastor, como Jesus Cristo. Então, dizendo que ele foi um pastor grato, foi um pastor dedicado, que ele foi um pastor orante, né? E que hoje a igreja se reúne para entregar mesmo a alma desse bom pastor para Deus, né? Então, a igreja se reúne em torno, como também após a morte de Cristo, se reuniram as mulheres, se reuniram os apóstolos em torno de Cristo, na espera da ressurreição.
Antes que o caixão simples de madeira onde estava o corpo de Bento XVI fosse levado para o interior da Basílica de São Pedro para uma cerimônia privada de enterro, o Papa Francisco fez uma última reverência, rezou e depois ficou em silêncio. A morte de Joseph Ratzinger foi considerada uma perda para a ala mais conservadora e tradicional da Igreja Católica, porque Bento XVI adotou posturas ultraconservadoras durante o papado. E ele chocou o mundo em 2013 ao se tornar o primeiro papa em 600 anos a renunciar ao cargo em vez de comandar a Igreja até o final de sua vida. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!